Doutora, muito se fala no homem que não tem responsabilidade com seus filhos, mas também a gente não pode esquecer que há mulheres que trocam de namorado, como trocam de roupa, que impedem o pai de ver a criança, o pai lutando desesperadamente na justiça para ter a guarda da criança, e a justiça deixa essa criança com uma mulher instável, promíscua, que inclusive coloca a segurança dessa criança em risco. Não é raro vermos na TV notícias de que o pai queria a guarda, não foi dada, e a mulher e seu companheiro fizeram os maiores absurdos, as maiores perversões com aquela criança. Como a senhora vê uma justiça que fecha os olhos à dor, ao desespero de uma criança em prol de uma lei onde coloca a mulher como um ser supremo e santo? Acho tenebroso. Inclusive, eu acho que toda a minha vivência, a minha experiência nessa área da advocacia também foi um dos motivos pelos quais eu não quis ter filho. Eu congelei óvulos lá aos 35 anos, tinha aquela coisa dentro de mim, assim, mas se eu me arrepender e daí for tarde, então tá, conversei, né, com meu marido, fizemos terapia de casal, tudo junto, para entender. Ele não tinha esse sonho também de ser pai, mas eu pensava assim, vai que ele tá falando só para me agradar, e depois ele vai querer e eu não vou poder e tal. Então, fui lá, congelei óvulos, e cada vez mais eu me convenço de que eu não quero. Nunca foi, assim, um sonho de vida, mas eu tenho certeza que, avaliando isso até em terapia e tal, acho que tem relação também com tudo que eu vejo, sabe? E eu vejo, eu que tive um pai muito presente, nossa, eu sei o quanto isso foi importante para eu gostar de mim, para eu ter a minha autoestima em dia, para eu saber o mínimo que eu deveria esperar de um homem quando eu fosse me relacionar. Se uma mulher teve um pai presente e um pai cuidadoso, zeloso e respeitoso com ela, e que dava carinho, afeto e incentivava ela e reconhecia ela não vai esperar nada menos do que o pai dela deu para ela de um outro cara quando ela for se relacionar. Então, eu nunca tive em relacionamento abusivo e eu acho que eu devo isso à figura paterna. Porque a mãe, ela não pode ser pai e mãe ao mesmo tempo. Nunca vai conseguir. Né? A gente tem conformações biológicas e sociais que foram construídas ao longo de milênios, que são a nossa cultura, né? Os nossos costumes, que são próprios da mulher e próprios do homem. Agora, o que eu sou contra é essa questão dos papéis de gênero. Isso, eu não sou feminista, mas eu sou contra esses papéis de gênero. Porque você percebe, assim, homens que fazem produção independente, tem inúmeros também. Homens que você vê aí na internet contando a história, que foram para o exterior, alugaram uma barriga e tiver. Essas crianças são maravilhosas. Já tem estudos dizendo que essas crianças, se criadas, né, por esses pais e tal, às vezes elas se desenvolvem melhor e têm mais cognição e mais inteligência até do que crianças de casais héteros, que às vezes estão ali num ciclo de violência, estão vivendo ali uma família complicada, né, num ambiente complicado. Então, papéis de gênero eu sou totalmente contra, porque nós fomos nos adaptando enquanto espécie humana há milhões de anos. Nós tínhamos uma pelagem, porque a gente enfrentava baixas temperaturas, nós fomos perdendo os nossos pelos, nós fomos evoluindo, nosso cérebro foi se modificando. A gente sabe que a gente tem um cérebro hoje que ele sempre está desenvolvendo novos neurônios, está se desenvolvendo, então a gente usa ainda muito pouco da nossa capacidade cerebral. A gente está ainda aprendendo a ser um bicho racional, porque não dá para esquecer que nós somos animais, mas nós somos animais racionais, que nos difere das outras espécies. Nós temos um cérebro racional. Então, assim, papéis de gênero não existe, sabe? Todo homem é capaz também de desenvolver habilidade de cuidado. Não é porque a mãe carregou na barriga 9 meses e pariu que só ela sabe cuidar. Tá aí os exemplos que você trouxe. Mães que abandonam, mães que matam, mães que estimulam até um abuso sexual, que permitem, que ofertam os filhos, né? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul 2 casos, um bem próximo do outro, uma menina que foi achada num container, né, com 7 anos, morta, e outra em São Leopoldo, aqui, se não me engano, que a mãe, por ciúme do pai, do vínculo que o pai tinha com a criança, com a menina, matou a criança facada, sabe? Quantos casos? Quantos, se a gente for olhar de perto? Só que esses não vêm na grande mídia. Eles são
Agora, quando é um homem que faz, aí você vê todo aquele alvoroço, né? Assim como também são subnotificados os casos de violência contra homem no domicílio. Homens morrem tanto no domicílio quanto mulheres, ou no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Mas isso é subnotificado, porque a gente está hoje com uma Agenda 2030 da ONU, né, que quer proteger e empoderar as mulheres. Então, eles não vão falar o outro lado, eles vão falar só o lado da mulher, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tudo isso precisa ser melhorado também na questão social, porque o judiciário só aplica o que é conformação na sociedade. Então, se a gente tem essa ideia, se você conversa com a sua amiga, e tu que é mãe, e aí conversa com a tua amiga, e vocês têm essa ideia, assim, num grande grupo de mulheres, que o filho é da mãe, que Deus o livre, que só a mulher sabe cuidar, que o homem só sabe fazer e depois cai no mundo, isso é levado para a justiça. A justiça aplica isso em proteção das mulheres. Não, então a criança fica com a mãe, aí a mãe sobrecarrega, a mãe não tem vida, a mãe não consegue crescer profissionalmente. Por quê? Porque se for falar na justiça para ela, ó, vamos dividir a guarda meio a meio, fica uma semana na casa do pai, uma semana na tua casa, ou meia semana na casa. Não! Deus o livre, o filho é meu, não fiz filho para andar aí no mundo, mas não é no mundo, é na casa do pai. Ele tem duas casas, é a casa da mãe e a casa do pai, você só não mora embaixo do mesmo teto. Não, não, o filho é meu, ele vai pagar pensão, o filho é meu. Então, assim, é uma cabecinha, sabe? Aí não... Como é que a justiça vai fazer? Vai obrigar também a começar a tirar os filhos das mães? Tinha que começar a dar mais espaço para os pais exercerem o cuidado, impor essa divisão de guarda, né? Que daí talvez as mulheres iam começar a se acostumar. Mas isso não está sendo feito.